Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos, e especialmente o convite tanto do Felipe quanto da Kátia, também do professor Leonardo. Foram os três responsáveis aí que entraram em contato, que fizeram justamente esse caminho, esse contato inicial, para a gente iniciar aqui uma discussão sobre a parte especialmente clínica, aquilo que eu posso fornecer para a discussão. E aí, assim, eu coloquei aqui enfoque em diagnóstico, mas eu ainda fiquei pensando e mudando algumas coisas na minha cabeça, e eu falei assim, olha, o importante, além de diagnóstico, talvez seja enfoque também em terminologia. Aliás, a minha aula vai ter muito sobre os aspectos de terminologia clínica, porque ainda se faz muita bagunça, assim, que a gente tem muitas informações diferentes, quem entra na área atualmente, acho que fica um pouco perdido entender cada palavra e quais são os significados dessas palavras em termos clínicos ou diagnósticos, o que é sintoma, síndrome, diagnóstico clínico, nosológico, etiológico e por aí vai. Então eu queria, na verdade, pegar exatamente esse caminho, especialmente no início de 3 dias sobre autismo, para que a gente possa unificar um pouco a nossa fala, ou pelo menos eu trazer o que a clínica se propõe em termos de terminologia. Antes de mais nada, isso é meus disclosures ou conflito de interesses, tá? Isso é fundamental para qualquer tipo de fala médica hoje em dia, uma questão ética. E, antes de mais nada, eu tive uma apresentação, mas eu queria falar um pouquinho da minha história, porque meu mestrado e meu doutorado eles são muito mais na área de déficit de atenção e hiperatividade. Mas por que eu estou, ou por que eu me interessei, ou porque eu gosto, na verdade, tanto de estudar e acompanhar pacientes, né, jovens e adultos, do espectro autista, né? Na minha história, além da formação em medicina e psiquiatria, eu tive uma atuação desde muito no início na neuropsicologia, né? E a sorte de trabalhar no Centro de Neuropsicologia Aplicada com um professor que entendia justamente a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Então, desde muito cedo, eu tive a possibilidade de trabalhar com psicólogos, com fonoaudiólogos e compreender, na verdade, a visão de todos esses campos e a junção. É muito difícil, é muito desafiador e é muito recompensador, né? E eu acho que é muito bom a gente começar isso muito cedo na nossa profissão. Bom, um aspecto importante que a gente discutia sempre, e na época ainda não existia essa mudança da DSM-5 para o que hoje a gente chama de espectro autista, eram vários diagnósticos de classificação, né, especialmente na CID-10, que é o que a gente utiliza até hoje, até a formação da CID-11, que deve estar para chegar. E a gente tinha um grupo de pacientes, né, que muitas vezes não se encaixavam no que a gente chamava de no autismo clássico, atípico e por aí vai. A gente tinha um grupo que acabava sendo denominado, né, em inglês seria de PPD-NOS, né, ficou na minha cabeça sempre essa sigla, mas eu vou obviamente explicar, seria aquele grupo de transtornos invasivos, né, ou então, por esse P, de pervasivos, uma palavra que eu pessoalmente não gosto de utilizar, não especificado, ou seja, aquele grupo de jovens, né, crianças ou até adultos, que tinham muitas alterações que eram compatíveis, na verdade, com o espectro hoje, como a gente chama, mas que não entravam nas classificações mais típicas de autismo e por aí vai. Bom, a partir daí, eu fui ler muito sobre um conceito que um professor famoso, ele é falecido há poucos anos, né, americano, que é o Hurk, ele falava muito sobre transtorno não verbal do aprendizado. E aí tem um problema na palavra, na tradução, que o não verbal não significa que não fale. Seria um problema, na verdade, no aprendizado ou na comunicação não verbal, naquela comunicação que é além da palavra falada, né? Da expressão, do olhar, da gesticulação, do tom, da prosódia. E eu sempre me interessei muito nessa área, a partir daí comecei a estudar mais propriamente, e aí também na parte teórica, que também é uma coisa que me interessa, cognição social, que eu também gosto muito desse termo, porque ele é bem amplo, na verdade, e leva uma das questões centrais em relação ao espectro autismo. Bom, antes de mais nada, lembrar que tem 3 pontos importantes. Eu acho que a gente tem que sempre reconhecer o histórico, né? A gente pode ter questionamentos sobre como era feito o diagnóstico no passado, mas é importante a gente saber de onde vem, e eu quero partir justamente sobre a parte histórica.
Segui um pouco pela clínica, e aí especialmente sobre os termos utilizados e as diferenças do que seria um diagnóstico clínico de um diagnóstico, por exemplo, etiológico, eu vou falar, esse é um dos exemplos. E ao final, sobre as questões classificatórias e as críticas que acho que todos nós temos, né, sobre os vários sistemas classificatórios, como é que a gente pode, de alguma forma, utilizar, para que eles servem e quais são também os desvios no uso inadequado dele. E, muito importante, eu coloquei aqui no final, né, assim, nesse slide, que é lembrar que jovens e adultos também podem ter, ou também têm, transtorno do espectro autista, né, e às vezes são não diagnosticados. Ou eles são tratados na infância e não são conduzidos na vida adulta, isso perde no meio do caminho, ou talvez, muito frequentemente, inclusive, eles não tiveram o diagnóstico feito ou corretamente e acabam, na verdade, chegando pela primeira vez a um serviço, né, de psiquiatria ou de neurologia de adultos e frequentemente não são diagnosticados porque o psiquiatra que vê adultos ou o neurologista que vê adultos muitas vezes não foi treinado a avaliar espectro autista, tá? E muitas vezes alguns até acham que isso é um diagnóstico que nem existe em vida adulta. E aí eu falo, bom, é complicado, né? Essas crianças desaparecem, vão para um outro mundo, né? Porque se tornam adolescentes, né, e adultos do espectro autista. Bom, aí eu fiz um exercício, né? O primeiro exercício foi o seguinte: se eu jogar autismo, né, numa espécie de dicionário no Google para facilitar, o que seria na verdade que apareceria, né? E a primeira questão que coloco, que se aparece, se a gente jogar no Google, e em dicionário, polarização privilegiada do mundo dos pensamentos, das representações e sentimentos pessoais, com perda, em maior ou menor grau, da relação com os dados e as exigências do mundo circundante. Então é bem interessante porque ele já acho uma descrição muito interessante, muito bem colocada, embora ela não seja suficiente ou localizada sobre o que a gente vai discutir aqui hoje, ou especialmente o indivíduo, que é algo, na verdade, mais aberto e abrangente, como se isso simplesmente, fosse uma qualidade, uma questão, né? E, na verdade, autismo pode ser colocado, falado desta maneira, embora para a gente seja insuficiente, mas eu quero lembrar inicialmente dois autores importantes, né? O primeiro, que está aqui mais próximo de mim, é o Bloiler, né, que descreve em determinado momento, né, assim, no começo do século XX, o que ele chama de autismo, só que aí como sintoma. E essas são as diferenças. Quem for estudar psiquiatria e se deparar com os famosos 4 A's de Bloiler, né, que ele, na verdade, associa a características de um outro diagnóstico que não tem a ver com autismo, tá, que é a esquizofrenia, um dos 4 A's é justamente de autismo. E aqui, na verdade, para ele, esse autismo é um sintoma. Tá? E ele descreve realmente nos estudos dele o que seria, na verdade, esse sintoma. Já o outro que está apontado aqui é o famoso Kanner, né? Foi o primeiro pesquisador, o primeiro clínico pesquisador que relata, que expõe, na verdade, que publica o primeiro grupo de crianças, no caso, acompanhados com o que ele descreve aí como diagnóstico de autismo. E aí tem essa palavra que acaba sendo próxima, né, mas em dois momentos colocadas com significados um pouco diferentes. Tá? Então, Bloiler, né, nos estudos de 1911, né, ele faz uma publicação falando ainda sobre demência precoce, né, que era o nome anterior dado ao que depois veio se chamar de esquizofrenia, e autismo, dentro do sintoma que ele descreveu, que não é, novamente, não é o que a gente chama hoje de autismo, no que tange transtorno espectro autista. Mas ele colocava que eram, na verdade, sintomas de pessoas que não tinham mais um contato adequado, né, um contato esperado com o mundo exterior, né, e viviam numa espécie de mundo interno. Então ele já descrevia autismo, né, a palavra como um pouco a gente pensa em alguns aspectos do espectro autista, mas ele não descreve o autismo como um transtorno clínico específico. Quem faz isso em seguida foi justamente em 43, um pouco depois, o Kanner,
né? Então, Kanner, em 43, ele descreve um grupo, é historicamente muito importante, é muito famoso, e esse grupo é justamente aquele grupo de crianças, né, que é o primeiro grupo que ele vê, uma dificuldade significativa, tanto no contato com o mundo ao redor, esse alinhamento que é descrito, e esse prejuízo em linguagem, né? E um grupo talvez assim mais específico ainda, que é esse que, além do prejuízo da linguagem como um todo, havia também um prejuízo significativo na aquisição e desenvolvimento da linguagem ou da fala especialmente, né? Então esse foi o primeiro grupo historicamente que o Kanner descreveu. E em 44, né, outro muito importante, que é o Asperger, ou Asperger, existem várias formas de falar, e que em 1944 descreve um grupo, né, que tinha uma dificuldade também de interação social, especialmente com o mundo ao redor, mas de uma monta diferente que os autistas do Kanner, né? Aqui ele via e até descreveu com um nome que a gente não utiliza mais, mas historicamente é importante quando você vai buscar a história como foi estudado, que seriam crianças com uma espécie de psicopatia autista. Aparecia em determinado momento essa expressão nos estudos dele clássicos, mas hoje a gente não utiliza essa palavra para se associar a espectro autista. Bom, então, existem 3 grupos, quando a gente vai seguir para avaliação clínica, importante, né? Eu quero que, como acho que cada um aqui, né, todos vocês têm backgrounds diferentes, né, eu vou começar pelo que é bem geral e bem padronizado, aquilo que na verdade é central e mais importante. 3 grupos de alterações centrais são avaliadas, né, pelo clínico que se interessa e que é especialista na área, né, quando ele vai pensar no diagnóstico espectro autista, né, tanto a interação social recíproca, né, quanto a comunicação e quanto também padrões comportamentais, né, e de interesses que possam, na verdade, aparecer como repetitivos, né, e é uma repetição muito além da esperada, assim, não é típico de se observar naquelas crianças quando você compara com crianças com desenvolvimento, vamos dizer assim, normal no sentido de frequente, né? Eu tenho uma certa dificuldade com essa palavra normal, mas no que a gente espera em termos de mais frequente para a idade, para a escolaridade. Em relação à interação social e recíproca, essas são as colocações, né, ou uma forma de colocar nos diagnósticos, vamos dizer assim, mais nos sistemas classificatórios mais recentes. E seria, na verdade, a presença de algumas dessas, né, cada sistema classificatório apresenta de uma forma um pouco diferente, mas, basicamente, as dificuldades em usar adequadamente o contato ocular, a expressão facial e gestos, postura corporal para lidar com a interação social. Então, esse aspecto que faz parte justamente dessa linguagem ainda não verbal, e muitos até desenvolvem o contrário, até uma linguagem verbal melhor do que a capacidade de fazer isso, né, especialmente os quadros menos graves, ou o que a gente chamava anteriormente de Asperger. Isso é bastante frequente e importante. Como é que a gente vê isso na clínica? Como é que chega isso no consultório? São frequentemente jovens que são ditos, né, aí tem vários nomes estigmatizados assim que a gente conhece, excêntricos, esquisitos, né, reclusos, que não são entendidos, que são imaturos emocionalmente. Isso eu escuto muito no consultório, né? Então, são várias formas de as pessoas que não conhecem o que está acontecendo, né, apontarem uma espécie de desfecho final. E, frequentemente, em termos de consequências, são aqueles que chegam, muitas vezes, realmente excluídos por um determinado grupo, especialmente os pares, né, da idade, e muito frequentemente com algum tipo de bullying ou de situação, ou consequência, né, até traumática das situações de bullying. Tá? Bom, dificuldade no desenvolvimento de relações, né, com pares, raramente procuram conforto ou afeição em outras pessoas em tempo de tensão ou ansiedade, ausência de compartilhamento e satisfação com relação a ter prazer com a felicidade de outras pessoas, e fala de reciprocidade social e emocional. Essa é a forma como é descrita. A gente tem, claro, algumas questões em relação à forma como é descrito, e não necessariamente todas as crianças precisam ter todos esses aspectos. Tá? Isso aqui é uma proposição, mas logo lá em cima está assim, 3 dos próximos 5 itens. Então, não necessariamente a gente vai ver em todos os jovens todas essas características. Tá? Segunda parte importante é a comunicação.
E aí, justamente, a ausência no uso social de quaisquer habilidades, né? Então, a gente tem desde os quadros mais graves, em termos de comunicação, que até o desenvolvimento da fala, da fala verbal, né? No caso da linguagem verbal, está comprometida, até as dificuldades com esse material não verbal, né? Então, uma sequência de outros comportamentos ou de outros sintomas, como diminuição de ações imaginativas, pouca sincronia e ausência de reciprocidade, pouca flexibilidade na expressão de linguagem, ausência de resposta emocional. Então, sempre aqui, na verdade, voltado com, no final das contas, uma dificuldade específica importante de comunicação. Então, novamente, quando eu conversando com os pais, ou quando dou aula para os alunos, especialmente em psicopatologia, eu sempre pergunto para eles para que serve a linguagem, né? E existe esse aspecto muito importante, que é de comunicar-se com o outro. E aí não necessariamente só quando a gente estuda espectro autista, mas existem alterações graves de linguagem em outros tipos de transtorno, onde você vê, por exemplo, num paciente grave com esquizofrenia, que ele produz, né, fala, ou ele produz palavras, mas de uma maneira que não se comunica com o outro, né, de uma forma que não traz justamente, você vê que eu gostava de um professor que falava isso, era um derramamento de palavras. Né? Então, muito mais do que pensando na observação do outro e fazendo com que o rapport, que houvesse, na verdade, um feedback, o outro entende, ele responde, eu falo palavras que não se comunicam, que às vezes não se ajustam em ideias, que não têm, no final das contas, uma função de comunicação. Tá? Então, isso tem vários transtornos em psiquiatria que trazem, né? E, de alguma forma, com as características próprias específicas, isso eventualmente vai acontecer em formas diferentes, em intensidades diferentes, em pacientes com espectro autista. O terceiro ponto são esses padrões repetitivos, né? Então, a gente tem obsessões por padrões estereotipados e interesses restritos. São aqueles pais que também chegam, geralmente, apontando que o filho tem um interesse em algo que geralmente é muito específico, né? Às vezes até de um interesse de outros, mas ele vai para um nível muito mais detalhado e ele tem muita dificuldade de modificar esse tipo de interesse, ou ter vários outros. Então, ele, em determinado momento, passa a curtir, passa, na verdade, a se interessar por exemplo, o espaço, e aí ele sabe, num determinado nível muito maior, né, do que outras crianças, às vezes de uma forma que fica enfadonha, uma dificuldade de conversar com essas outras crianças e trazer interesse a essas outras crianças sobre esse tipo de assunto, e com isso ela acaba, na verdade, usando incorretamente a linguagem, vai na verdade, se distanciando muito mais do que se aproximando quando ele utiliza esse tipo de conceito. Mas aí ele gosta muito daquele, e ele busca esse tipo de informação repetidamente. Então, em determinado momento, pode ser esse padrão, passa-se um tempo e você vê que a criança ou que o jovem desenvolve em outros momentos outro tipo de padrão, né? Claro que eles podem coexistir, não necessariamente vai ser um só, mas a gente vê em determinada época que um específico acaba sendo muito significativo. Tá? Bom, aspectos importantes, então, sobre o diagnóstico. Tá? O diagnóstico de transtorno do espectro autista, que é o nome que a gente dá hoje via DSM-5, ele é um diagnóstico clínico. Tá? Ele é um diagnóstico clínico e feito por especialistas. Então, assim, muito cuidado, né? Eu estava escutando agora as perguntas, a gente entrar na parte, por exemplo, de neurociências, muito cuidado com as proposições, na verdade, com as colocações no âmbito científico, né, especialmente de neuroimagem, muita coisa legal em neuropsicologia, mas a gente não tem ainda, né, nesses exames complementares, especialmente quando eles estão sozinhos e deslocados da avaliação clínica, a gente não tem especificidade e sensibilidade suficientes para diagnóstico de certeza com esses exames complementares. Então, os diagnósticos, ou pelo menos os critérios diagnósticos para espectro autista, eles são clínicos, né? E clínicos amplo senso, não é clínico só médico. Ele, obviamente, é clínico fonoaudiológico, clínico psicológico ou na neuropsicologia, mas ele não é apoiado ainda em exames complementares, especialmente a utilização desses exames complementares sozinhos. Então, existe sempre uma busca de uma espécie de assinatura, né, em neuroimagem, em genética, nesses campos todos de ciências básicas até, mas a gente, um dia pode ser até que se chegue, né, não sei, acredito que isso vai demorar muito, se é que um dia vai chegar e se é que esse é o caminho,
Porém, as pessoas ainda se confundem muito do que existe produzido em termos de ciência básica, né, e aquilo que a gente, na verdade, utiliza na clínica. Tá? É muito diferente de um campo para o outro. Não é porque existe um estudo que aponta algum tipo de achado específico de neuroimagem que aquele achado já é, na verdade, que tem uma generalização e que possa ser utilizado, tá? E que todo mundo vai ter que pedir neuroimagem para fazer diagnóstico. Tá? É muito importante isso. A avaliação fonoaudiológica é super importante, na verdade, mais do que isso, eu acho que ela é fundamental. Tá? Se eu pudesse mudar alguma coisa aqui. Exame neuropsicológico também pode ajudar bastante no diagnóstico, tá? Especialmente também em separar, né, aspectos importantes como a avaliação cognitiva. Né? Existem jovens, crianças do espectro autista que têm uma dificuldade cognitiva mais significativa, né? E aí você pode medir uma avaliação cognitiva mais ampla. O diagnóstico clínico de espectro autista é diferente do conceito etiológico, e aí eu queria mostrar uma coisa importante. Essa foi uma publicação recente do Einstein, tá, de 2017, se não me engano, e aí é um guia para aconselhamento genético. Por que eu coloquei isso aqui, já que eu não vou falar sobre aconselhamento genético? Para mostrar o seguinte, existe uma quantidade enorme de determinadas síndromes muito específicas, né, inclusive muitas delas são bastante raras, né, com as suas mutações, seus genes, enfim, né, a sua etiologia, síndromes essas que podem, na verdade, trazer, entre outros aspectos clínicos, tá, a quantidade de sintomas para o diagnóstico de espectro autista. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Você pode, não são só essas síndromes, existem várias outras situações onde você faz o diagnóstico clínico de espectro autista e não existe nenhuma dessas alterações. Então, eu quero dizer o seguinte, diagnóstico etiológico e ainda mais genético é uma coisa. Existem, na verdade, sim, síndromes como essas, já descritas, cheias de alterações clínicas diversas, onde uma delas é espectro autista, junto a outras alterações, inclusive físicas. Mas existem muitos jovens, né, muitas crianças e adultos que não têm essas síndromes, que não têm essas outras alterações e que têm clinicamente o diagnóstico de espectro autista. Tá? Então, é novamente importante isso aqui, porque as pessoas acabam associando uma coisa, misturando esses conceitos e não entendendo exatamente onde entra um diagnóstico de espectro autista e um diagnóstico de uma doença outra, né, genética, que cursa, além de vários outros aspectos, também com sintomas de espectro autista. Bom, na classificação que a gente tem internacional, no CID-10, a gente ainda tem uma classificação categorial, classificatória categorial, ou seja, várias categorias. Eu não sei se isso vai ser modificado ou não para CID-11, se eles vão seguir o caminho da DSM de modificação, mas o que a gente tem é justamente um grupo grande, né, chamado de transtornos globais do desenvolvimento, e eu coloquei aqui alguns destaques. Né? O autismo infantil, que seria aquele mais clássico, que descrito lá pelo Kanner, especialmente, de dificuldade de desenvolvimento da linguagem verbal. O atípico, né, o Asperger, que já é muitas vezes chamado por outros grupos como de autofuncionamento, há uma confusão um pouco com esses nomes. Quando a gente tem outros transtornos e esses não especificados, são justamente aquele grupo, né, que você acaba vendo que não tem os critérios para todos os outros, mas tem uma dificuldade, por exemplo, significativa de interação ou de utilização da linguagem, da pragmática de linguagem. E aí a gente começa a discutir, bom, mas isso faz parte da onde? Né? A CID-10 já é bastante antiga, eu acho que isso vai mudar bastante aí na CID-11. Provavelmente a previsão era de que fosse esse ano, espero que seja ainda esse ano, inicialmente em maio de 2018, mas provavelmente está para sair a CID-11 com todos esses novos critérios. Bom, e ainda para colocar um aspecto importante, né, e no final das contas justificar um pouco por que houve essa migração, né, para o conceito de espectro autista, esse é um artigo muito bem pensado, né, porque ele é relativamente simples, mas extremamente interessante. Ele é um artigo que ele faz uma avaliação retrospectiva, né, do que, na verdade, seria o grupo que foi descrito como esses psicopatas autistas, né, ou autistas com traço psicopático do Asperger. Tá? Então, é o que a gente chama de síndrome de Asperger. E a avaliação desse grupo
com os aspectos ou com os critérios diagnósticos de hoje da CID-10 sobre Asperger. Vamos fazer o seguinte: o que o Asperger lá atrás viu e o que a gente vê hoje em dia com os nossos critérios e quanto existe de interseção. Tá? Olha os achados que interessantes. Tá? Eu não vou passar por todos eles, não tem necessidade, mas especialmente pelos 3 últimos, que é o seguinte: o diagnóstico de Asperger, né, usando os critérios atuais, naqueles pacientes que o próprio Asperger viu e disse que era a síndrome que ele descreveu, eles se aplicam? Eles se aplicam em 68% dos casos. Então, o Asperger, hoje, ele erraria, pelos nossos critérios, em 32% daqueles pacientes que ele viu inicialmente. O que eu quero dizer não é que o Asperger estava mais certo ou que a CID-10 está mais certa. Quero dizer que existem, e é difícil, e a gente precisa cada vez resolver melhor, problemas classificatórios diagnósticos. Tá? E é justamente por causa disso que houve, né, uma evolução, pelo menos na DSM-5, foi muito questionado. Eu vou colocar os 2 pontos que eu acho significativos, né, em termos de discussão, pelo menos no âmbito clínico, do que seria o espectro autista. Mas o que a gente teve? Uma evolução onde se partiu, num primeiro momento, da colocação de um sintoma, lá atrás, em 1911, pelo Bloiler, o entendimento de um diagnóstico específico pelo Kanner e pelo Asperger, a definição de vários critérios para um diagnóstico categorial, e aí especialmente até a DSM-4 e a CID-10, e a evolução já para um diagnóstico de espectro na DSM-5, que eu não sei exatamente como é que a CID-11 vai se comportar. Bom, quais são os pontos favoráveis, ou qual o ponto favorável e o desfavorável em relação ao nome espectro autista? Eu vou dizer, no âmbito de pesquisa, ou até do que a gente vê na vida real, eu gosto muito desse nome. Então, o transtorno do espectro autista, eu gosto bastante porque eu agrupo, jovens, talvez eu dê menos importância a ficar pensando em categorias, e eu acabo agrupando e, ao mesmo tempo, individualizando. Eu agrupo no diagnóstico, se eu precisar até fazer uma descrição para busca justamente de um acompanhamento, mas na hora da clínica eu consigo com isso ter uma individualização maior, porque se eu fico preso em categorias, eu fico mais preso no que eu tenho que fazer para cada grupo, e se eu na verdade tenho um grupo maior, eu tenho mais liberdade, de escolher e de individualizar o tratamento. Esse é o lado positivo. O lado problemático, que é muito prático mesmo, de consultório, de vida real, é você hoje chegar para uma mãe ou um pai e dar o diagnóstico que envolve esta palavra, que infelizmente ficou estigmatizada. Então, assim, se antigamente você, em determinado momento, nos quadros menos graves, poderia falar, olha, é síndrome de Asperger, ou mesmo de um transtorno abrangente ou de desenvolvimento não especificado, hoje você acaba tendo que dar transtorno espectro autista. E essa palavra final, faz com que todo mundo, tanto os pais, quanto inclusive, acho que eu posso dizer aí como corpo médico, a gente fique muito preocupado nessa comunicação. Então, eu hoje, assim, entendo por um lado, por outro lado, tenho minhas dificuldades, tenho muito cuidado para falar, e aí eu tenho muitas vezes, assim, quase que dar uma aula, fazer um preâmbulo, assim, para discutir muito sobre o assunto, para justamente esses pais entenderem onde eu quero chegar com esse diagnóstico, tá? Eles vão, não adianta dizer que, não vou falar, não, porque assim, hoje em dia está tudo na internet, Se o médico ou o corpo clínico, de uma maneira geral, não explicar, achando que com isso eles não vão ter informação, eles vão buscar e vão entender de forma diferente e pior, geralmente. Então, assim, não adianta imaginar que hoje não preciso falar porque eles não vão saber. Não, vai ter que ser dito. Eu acho que o ideal é que você antecipe situações de problema e consiga, na clínica, diminuir muito do estigma, tendo uma comunicação e uma informação adequada. Tá? Por último, finalizando, deixando acho que um tempo maior para perguntas, se for possível, não sei como é que está de tempo. Basicamente, o que o médico e a equipe, na verdade, que trabalha toda junto, e eu, sinceramente, acho que até em tratamento, o médico em espectro autista tem muito menos atuação do que outras áreas, tá? Especialmente no tratamento. O que a gente faz, basicamente, é buscar vários achados clínicos, ainda são achados clínicos, Eu sou muito chato, muito criterioso com o exame complementar,
né? Eu acho que ele tem que ser complementar, daí o nome dele. Então, eu sou muito chato com isso. Então, é basicamente buscar achados clínicos, médicos, psicológicos, fonoaudiológicos, juntar todo esse grupo, criar, na verdade, juntar essas partezinhas num grande quebra-cabeça para se buscar, né, com muitas aspas, né, esse nome diagnóstico. Eu acho que a gente tem que deixar claro que, no caso de criança e adolescente, você está vendo justamente no processo de desenvolvimento. Então, os pais têm que compreender que o que você fala em determinado momento, né, pode ser modificado conforme o acompanhamento. Eles têm que entender que o conceito em psiquiatria e em neurologia de diagnóstico frequentemente é evolutivo. Eu posso ter situações onde vejo um paciente com um episódio depressivo maior. Naquele primeiro momento, eu juro que seja um transtorno depressivo unipolar e, passado algum tempo, ele faça um quadro de mania. E aí eu tenho que mudar meu diagnóstico. Eu fiz ele errado? Eu não fiz ele errado. Os dados que eu tinha até aquele momento eram um episódio depressivo maior. Ao longo do tempo, ele se modificou, ou ele se revelou como sendo de uma outra natureza, e aí não mais unipolar e um transtorno bipolar de humor. Então, eu tenho muita tranquilidade de conversar isso com os pais, de dizer que o que eu estou vendo, mais do que um diagnóstico nosológico, os sinais, os sintomas, a síndrome, o acompanhamento com toda essa equipe. Mas por que eu estou falando de diagnóstico o tempo todo? Porque, para médicos, talvez muitos de vocês aqui também sejam, a família vai buscar ou vai querer um diagnóstico. É interessantíssimo isso. E aí eu sou muito cuidadoso, na verdade, da forma como dá-lo, né? E todas as minhas ressalvas, né? Especialmente como eles vão entender esse diagnóstico. E é claro que no momento que você faz esse diagnóstico, né, até da situação, você consegue organizar qual vai ser a equipe, quais são os profissionais, em que momento ele está e que tipo de tratamento vai ser. Quero colocar aqui o diagnóstico e precoce e o tratamento de intervenção precoce, como já foi dito, é absolutamente necessário, mas que, infelizmente, a gente ainda recebe, e eu vejo muito adultos, né, com o diagnóstico dado na fase adulta apenas. Tá? E aí, assim, quase que um pedido, especialmente para quem se interessa por estudar a área e quem quer, na verdade, clinicar na área, que, assim, estudem também, cliniquem também, né, ajudem a gente, como médicos, a acompanhar pacientes adultos do espectro autista. Tenho muita dificuldade, até hoje, de encontrar profissionais, né, especialmente da psicologia, né, que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, que lidem bem, né, que saibam, que percebam o diagnóstico e que possam acompanhar junto comigo pacientes adultos. Tem vários excelentes psicólogos da infância e da adolescência, mas às vezes a gente perde assim, o loss in translation, na tradução. No momento que vai para a vida adulta, você tem dificuldade, às vezes, de achar um profissional, né, que conheça bem o diagnóstico e que saiba acompanhar bem esse paciente adulto. Tá? Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos. Esse é meu e-mail de contato. E se houver tempo para alguma pergunta, deixa o Felipe à vontade. Se alguém tiver uma pergunta, eu posso levar o microfone dessa vez. Bom dia, meu nome é Tayane. Eu tenho Bom dia. uma pergunta. Você falou do diagnóstico precoce, que ele é muito importante. Eu tenho 2 irmãos e o diagnóstico deles, assim, não foi muito precoce. E eu acho que isso se perpetua até agora a vida deles. Tanto que os 2 são adolescentes e um foi diagnosticado no início da adolescência. Então, ele meio que não aceita o diagnóstico dele. E o pai também não aceita, que também tem traços de autismo. E eu queria saber o que o senhor acharia sobre isso, porque é muito importante. Como o senhor falou, se os profissionais em geral fossem preparados para reconhecer isso antigamente, há 10 anos atrás, no caso, hoje não teriam tantos problemas na educação, na sociedade em um todo, porque quando você para e vê, é assim, muito gritante os dados. Eu, pelo menos, acho. Eu queria saber. Tá. Tem 2 aspectos da sua pergunta que são importantes. Um é justamente sobre o diagnóstico precoce, e aí eu não tenho dúvida de que
Pelo menos eu sou otimista. Eu acho que com mais tempo passa, mais a gente conhece, mais a gente consegue evoluir com o diagnóstico, e possivelmente uma parte importante da evolução é que a gente faça aí da forma mais precoce possível, né? Mais precisa e mais precoce. Mas tem um outro aspecto que eu queria falar que eu acho que é mais legal da tua colocação, que foi o momento que você falou sobre eles não aceitarem o diagnóstico, né? Já adolescentes, o pai. E aí uma parte muito importante que eu acho que todo profissional de saúde deve fazer, que é psicoeducação. Tá? Senão a gente não anda. Não adianta eu dar um diagnóstico, falar para um paciente tomar um remédio e mandar ele embora do consultório. Isso não vai funcionar. Isso não funciona, gente, nem para hipertensão arterial, que ninguém tem dúvida do que seja, né? E a importância de tratar com antihipertensivo. Quantos de vocês não conhecem pessoas que são orientadas em relação a isso e não tomam antihipertensivo? Então você pode imaginar que para um diagnóstico muito mais complexo como o espectro autista, como é importante a psicoeducação. Então, é fundamental que quem fez o diagnóstico, ou a equipe que fez o diagnóstico, consiga se comunicar com o paciente, entender quais são, inclusive, as fantasias, né, do pai, do próprio jovem, sobre o que é essa palavra e esse diagnóstico, para rever a comunicação que está truncada e conseguir fazer uma comunicação correta. Eu digo assim para os pacientes: se vocês me buscaram para eu ter uma opinião e para eu ajudar de alguma forma, é porque vocês querem estar aqui. Se vocês não estão satisfeitos, eu preciso saber de vocês o que na verdade não foi satisfatório. Se vocês não falarem para mim o que vocês estão pensando, tem um paciente que não fala nada, porque fica até com vergonha de falar para o médico, sai, o médico também não abre espaço para isso, e aí você imagina que o paciente está se tratando e ele saiu, assim, no elevador do prédio do consultório, ele está rasgando a receita. Né? Ser filmado em câmera, assim, já vi isso acontecer. Então, assim, é sensacional. Deve ter estudo, inclusive, para isso, né? O que os pacientes falam no elevador depois da consulta com o médico, né? E aí a gente tem que fazer o esforço realmente, né, de abrir espaço, deixá-los à vontade para esse tipo de comunicação. Então, eu acho que assim, o que eu poderia, sei lá, talvez dar de sugestão, né, é buscar isso, na verdade, com essa equipe clínica. O que aconteceu que esse pai, que esse jovem ainda não estão contemplados ou respondidos nas suas questões, que fazem com que eles busquem o acompanhamento, mas, na verdade, questionem o que está sendo dito. Né? Tem alguma má comunicação aí. Né? Mais alguma pergunta? A última, desculpa pelo tempo. A minha pergunta é... Bom dia. Bom dia. Eu sou mãe de uma criança autista de 7 anos e, assim, eu tenho... Assim, tive o privilégio de ser bem orientada pela pediatra dele, muito novinho. Ele começou o tratamento com 1 ano e 3 meses. Já com neuro, fono e todo mundo. Psicólogo. Eu queria saber se existe alguma mudança no quadro acadêmico de medicina, no caso, para os profissionais que escolhem a pediatria, porque geralmente é a porta de entrada no mundo médico, né? Quem os pais têm contato primeiro com o pediatra. Eu fui bem orientada, encaminhada a um neuro, mas normalmente não é esse o caminho, não é isso que acontece. Eu queria saber se há alguma mudança no quadro acadêmico hoje em dia, para preparo melhor do profissional, no caso pediatra, para orientar melhor os pais. Tá. Ótima pergunta. Eu vou falar da parte que eu conheço. Né? Eu não sou da pediatria, eu dou aula aqui no Fundão, não, né? Lá na UFRJ, na Praia Vermelha, na disciplina de psiquiatria. Né? E na disciplina de psiquiatria, desde que o Paulo Matos passou a coordenar já há muitos anos, existe a aula sobre autismo, né? Existe a aula muito bem dada sobre o assunto, né? E aí, assim, a gente sempre tenta assegurar, né, que esse aspecto, eu não sei se foi dado, eu concordo, eu acho que tem que ser dado na pediatria também. Na verdade, eu acho que deve ser dado várias vezes, porque conhecimento é assim, a gente tem e a gente solidifica depois que a gente passa por várias vezes ele, especialmente em olhares diferentes que a gente vai somando, né? Aquilo vai entrando. Então, durante 6 anos, você tem muito tempo para se falar sobre uma coisa tão importante assim. E é absurdo que fique, às vezes, restrito a uma aula, em uma cadeira apenas, sabe Deus em que lugar. Mas, enfim, na pediatria propriamente, eu não sei. Posso dizer que na minha época não era dado. Tudo bem que já tem mais de 20 anos, então, assim, mas assim, na minha época, né, não era dado. E a própria psiquiatria tinha uma aula muito ruim na minha época sobre espectro autista.
Tá? Hoje mudou muito, pelo menos na psiquiatria. Não sei como é que está na pediatria, acredito que também tenha modificado. Em relação a isso, né, eu quero dizer também um outro ponto importante. Né, a faculdade, às vezes, ela é meio lenta em modificação, porque ela é muito grande, eu acho que tem questões organizacionais importantes. Mas, né, ela tem que estar, e pelo menos no que, na verdade, onde eu trabalho, graças a Deus, está, né, em modificação constante. Então, assim, há 2 anos, além de ter aulas sobre espectro autista, por exemplo, a gente incluiu, quando a gente conseguiu, pela grade, pelas dificuldades de horário, incluir no grupo, na verdade, de psiquiatria mesmo, na disciplina de psiquiatria, uma aula sobre gênero e sexualidade. Né? Porque, assim, você chega num congresso internacional, europeu, americano, qualquer lugar, internacional de psiquiatria infantil ou de psicologia infantil, e 30%, 40% das mesas, se for um congresso geral, vão ter questões importantes sobre identidade de gênero. E aí eu me lembrava assim, há 2 anos atrás, eu falei assim, a faculdade, né, não tinha uma aula específica sobre gênero em nenhum momento. Então você vê, né, a gente vem conseguindo, eu sei que isso não tem a ver necessariamente com o espectro autista, mas a gente vem conseguindo, né, incluir novos temas mais relevantes, talvez retirar, se a gente precisar, em termos de tempo, né, aqueles que são menos relevantes, né, e é o que a gente tenta fazer o tempo todo. Não sei, voltando à sua pergunta, só para fechar, não sei exatamente hoje, na cadeira de pediatria, como isso se encontra. Posso falar pela psiquiatria. Tá? 2 pessoas levantaram a mão ao mesmo tempo, então desculpa, vai ter mais uma pergunta. Imagina. Professor, sou mãe de um aluno de TDA, né, e também atuo na área, né, como professora de um aluno, um estudante autista. Eu queria saber do senhor os centros de atendimento, os profissionais sérios, né, porque a gente vê muitos problemas com os pais e as escolas, né, de ter esse atendimento com fonoaudiólogo, psicólogo, os psiquiatras e neuros, que, assim, os centros que esses pais, né, essas famílias pudessem ter esse acolhimento. Perfeito. Essa é uma sinuca também, é outra sinuca. A gente, infelizmente, acho que tem muito menos centros do que a gente deveria ter. Talvez alguns que a gente não tinha anteriormente. Eu acho que, novamente, sou otimista de que as coisas evoluem positivamente, mas ainda estamos longe, na verdade. Né? Eu conheço alguma coisa sobre o estudo de psiquiatria pela FRJ. E aí, claro que eu estou falando vou falar só sobre os sistemas públicos. Tá? No caso da UFRJ, né, existe um grupo que é de infância e adolescência, né, muito bom. Tá? Eu não faço parte do grupo assistencial da UFRJ, eu vou mais como convidado para dar aulas. Eu dou aulas há muitos anos lá, mas assim, sempre no âmbito de aula de pesquisa, onde foi meu mestrado e doutorado. Em termos de acompanhamento de espectro autista, tem um grupo muito bom na parte de infância e adolescência, quando entrar, na verdade, pelo CAPSI. Eu acho que, se não me engano, acho que ainda continua como uma das pessoas principais lá, é Luísa Brasil. Eu conheço a Juliana, outros profissionais, mas entra pelo ambulatório geral de lá. Não sei se tem um serviço tão especializado, embora eles conheçam bastante sobre espectro autista. E no caso de déficit de atenção, que você falou, foi minha área de mestrado e doutorado, a gente tinha, na época, um ambulatório destacado da infância e adolescente, mas só de pesquisa em déficit de atenção e hiperatividade, tanto em atendimento de criança, adolescente, quanto em adulto. Tá? Nesse momento, esse ambulatório está parado na FRJ, tá? Porque a gente está dependendo da entrada de novos alunos que se interessam em pesquisa para voltar, na verdade, que tenha, né, um aporte de profissionais de atendimento. Mas eu... Sim, se em algum momento puder voltar, na verdade, especialmente a assistência na FRJ, seriam os 2 campos. São 3 campos, na verdade, que eu gosto e que eu sei que tem necessidade. Né? Tanto o aspecto de autismo, identidade de gênero e déficit de atenção, que foi a minha área de formação inicial. São os 3 pontos que eu acho que são muito interessantes. E 2 deles, acho que os 3 até, mas tem 2 que cada vez mais estão sendo exigência, né, de que as universidades deem esse apoio aos próprios alunos que estão vindo. Então, cada vez mais a gente precisa não só para poder ajudar a comunidade, como também para ajudar os nossos próprios alunos. Tá bom? Não sei se eu respondi por completo, mas o que eu sei é mais da FRJ. Não, o que eu falei da FRJ, que eu conheço, é lá na URCA. Tá?
Porque a psiquiatria ela fica boa parte dela lá. Tem uma parte aqui no próprio hospital, mas é um serviço mais voltado a adultos ou mais a pacientes que estão internados com aspectos clínicos e fazem interconsulta. E eles estão conseguindo expandir um pouco mais agora a psiquiatria básica, primária aqui. Mas está num processo também de evolução aqui. Tá bom?